boa noite. Às vezes a gente dava aquele bom dia não, boa tarde, né? Porque era 6 horas as lives das bem, mas hoje a gente tem algumas mudanças, né? E enquanto a gente está entrando aqui, eu já vou chamar os nossos convidados para poder estarem aqui com a gente. Enquanto isso, vocês estão olhando para mim, vendo se a minha luz está boa, se não está boa, tá bom? Deixa eu só chamar aqui o Dr. Joaquim. Já estou aqui participando. E deixa eu chamar também o doutor Lauria. Pronto. Aqui. Vamos ver se eles dois já estão entrando. Opa! Oi, doutor Joaquim, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Cris. Tudo bem? Tudo. Olha, eu vou. Oi, doutor Lauria, tudo bom? Tudo bom? Tudo. Todo mundo com a internet boa, tudo certinho, o som tá bom? Tudo tranquilo. Sim, sim. Tudo tranquilo. Pois é, eu vou só pedir uma desculpa para vocês. Se por acaso vocês ouvirem alguns barulhos tipo fogos alto aqui na hora que eu estiver falando, é porque eu moro literalmente do lado do Maracanã e daqui a meia hora o Fluminense está entrando em campo para o jogo da Libertadores. Então a galera está toda alvoroçada aqui em volta, então podem ter alguns fogos, então não é nada demais, não precisa se assustar, tá bom? Então, a gente queria começar fazendo a apresentação dos nossos convidados especiais, né? Meu nome é Cristina de Sá, sou jornalista da SBEM. Então, o doutor Joaquim, que é o presidente do Departamento de Dislipidemia e Aterosclerose da SBEM Nacional, e o doutor Lauria é o vice-presidente. Queria aproveitar e pedir para vocês darem boa noite, um cada vez. Doutor Joaquim primeiro, doutor Lauria depois. Boa noite, Cris. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre uma honra estar aqui participando dessa atividade representando a SBEM nacionalmente e também ressaltando o Dia, né, Nacional de Combate ao Colesterol, uma data muito importante, relevante. A gente fez questão de programar todo um calendário de campanha do nosso departamento para poder conscientizar ainda mais a população sobre esse tema. Obrigada. Boa noite a todos. Inicialmente, eu também gostaria de agradecer a confiança, o convite no meu nome, no departamento. A gente está desde a época da pandemia aprendendo com essas lives, né, Cris? Lá em 2020 a gente fez a primeira e aqui estamos de novo tentando então passar informação de qualidade para todo mundo, o pessoal voltando para casa aí. Espero que a gente consiga esses minutos aí passar essas ideias que o Joaquim colocou aí, porque são muito importantes para todos nós, tanto profissional de saúde quanto pacientes em geral. Eu acho que vão se beneficiar das informações que a gente vai discutir aqui hoje. Como o doutor Lauria falou, a gente vem ao longo, desde que começou a pandemia, né? A gente começou com as lives aqui no perfil da SBEM, compartilhando muita coisa de informação segura e de confiança para o público, né? E dessa vez, e cada vez a gente vai tentando fazer novidades, os ajustes, e dessa vez a gente está mudando, porque a estreia da campanha é hoje, no dia 8, Dia Nacional de Combate ao Colesterol, e a gente estreia com uma live. Então, eu queria pedir para vocês explicarem para a nossa audiência qual foi a escolha do tema desse ano, que para vocês poderem entender, quem acompanha a gente, quem não acompanha também, né? Que cada tema, cada campanha é escolhido um tema pelo um dos departamentos científicos da SBEM, e esse tema é trabalhado das mais variadas formas, tanto para alcançar o público e quanto para alcançar também os médicos para virem para o debate. Então, doutor Joaquim, dá uma explicação para a gente por que a escolha do tema. Então, Cris, quando nós falamos de dislipidemias, né, que são os problemas relacionados com colesterol, triglicéridos, temos dados epidemiológicos que mostram que tanto no Brasil como em outros países, essas doenças elas são subdiagnosticadas, ou seja, muitas pessoas têm esse problema, mas não sabem, e também muitas vezes são subtratadas, né? Então, o tratamento acaba não sendo adequado, existem alguns parâmetros que são definidos para colocar qual é a medicação ou qual o tratamento, falando também de abordagem não farmacológica ideal para determinado perfil de paciente. Então, a gente escolheu esse tema do inimigo silencioso como uma forma de ressaltar a importância dessa temática, haja vista que o colesterol elevado, ou mesmo os triglicerídeos, em grande parte dos casos, eles não trazem maiores sintomas, né, para o paciente, né? Então, para você identificar que tem um problema de colesterol, de triglicéridos, muitas vezes vai ser necessário, né,
é a rotina, né, a necessidade da propedêutica complementar, dos exames laboratoriais. E se você não faz isso no tempo adequado, isso tende a gerar consequências bastante complexas e complicadas no longo prazo. Então, a ideia de falar do inimigo silencioso é justamente entender que é importante reconhecer o colesterol alto, né, como um problema e que precisa ser abordado o mais precocemente possível assim que diagnosticado. Inclusive, vocês devem imaginar que para poder montar uma campanha, a gente estuda, na hora da live, a gente tem um monte de coisa para a gente estudar, um monte de detalhes importantes, né? E quando você comentou agora do tratamento precoce, do início, né, a gente sabe que essa é uma expressão recorrente em várias doenças endócrinas, né? É o inimigo silencioso, é o que fazer. Então, como é que a gente pode explicar melhor isso, doutor Lauria, para as pessoas, né? Será que a gente tem todos os inimigos silenciosos resolveram invadir a endocrinologia? Mas eu acho que assim, puxando a sardinha para o nosso lado aqui da dislipidemia, né, do nosso departamento, a gente sabe que é muito comum a gente ver alteração de colesterol e triglicerídeo em exames de rotina nas pessoas que não sentem nada, tá? Então essa é a primeira mensagem. Existem diretrizes que colocam, a partir de certa idade, você deve fazer a dosagem do seu colesterol. Se você tem história na família, você tem que fazer isso mais precoce. Porque não adianta a gente ficar esperando surgir um sintoma para aí você procurar o médico e fazer a dosagem do colesterol triglicerídeo. Isso não vai acontecer até que um problema maior, igual o Joaquim colocou, apareça. Um infarto, né, uma isquemia cerebral, um problema de circulação nos membros inferiores, tá? Então, a gente não pode, é uma coisa comum, muito comum, e é uma coisa que a gente não pode se basear nos sintomas. Então por isso que é um inimigo que causa problemas, e silencioso porque ele fica muito tempo, assim como também o diabetes, a gente faz um paralelo ao diabetes, né? E as coisas também que traz do excesso de peso, da obesidade. Esse eu acho que são os 3 nossos grandes inimigos silenciosos na nossa especialidade. É claro que existem outros, mas esses 3 a gente ressalta, né? E também eles andam juntos, né? Eles são meio que irmãos, assim, o diabetes tipo 2, a obesidade e as alterações no colesterol e no triglicerídeo. Quando a gente fala do colesterol alto, né, do colesterol ruim, que inclusive a gente sabe que esse assunto é bem recorrente, as pessoas ouvem muito falar isso, depois a gente pode voltar a esse assunto. Quando a gente fala do colesterol alto, de falar do tratamento precoce, dos focos da campanha também são os jovens, né? Vocês acham que é um grande desafio convencer os jovens a pensar sobre isso desde agora? Como trabalhar isso para ajudá-los a, no futuro, não ter tantos problemas? Existe alguma dica, alguma coisa que vocês possam passar? Então, Cris, a gente tem visto, né, alguns dados também de estudos, né, observacionais mostram que a frequência de dislipidemias, pensando especialmente em crianças, adolescentes ou adultos jovens, tem aumentado, tá? Isso por vários fatores. Como a Lauria comentou, a obesidade, ela está também, né, é um problema bastante recorrente e a gente tem dados na população brasileira que mostram que tem crescido. E a obesidade anda muito junto com o que a gente chama de dislipidemia heterogênica, que é o aumento dos triglicérides associado ao HDL, né, que é o colesterol bom, mais baixo. Então, esse já é um problema recorrente. Uma outra questão é que hoje nós sabemos que uma das principais doenças geneticamente determinadas prevalentes em nossa população é a hipercolesterolemia familiar, em que a pessoa pode ter algumas alterações genéticas e que essas alterações vão levar, por exemplo, a um aumento importante do LDL já no início ali da adolescência. Então, hoje nós sabemos, por exemplo, que hipercol familiar é mais comum do que anemia falciforme, do que fibrose cística, só para citar 2 doenças bastante conhecidas. Então, essa preocupação com o jovem, com o adolescente, ela é pertinente no sentido de que, infelizmente, né, a gente tem visto esses problemas surgirem precocemente em determinados perfis de pacientes. Naturalmente, identificando uma alteração mais importante, a terapêutica tem que ser instituída desde já. Então, esse é um dado também importante de conscientização.
Eu acho que esse conceito até que a SBEM tem fortalecido bastante de um tratamento precoce, acho que a sociedade de uma forma geral, né, pode dar esse caminho para essas possíveis, evitar uma série de complicações. Eu queria pedir para o doutor Lauria mencionar quais seriam essas complicações mais graves, essa junção, como a gente até já falou, diabetes, mas a gente tem doença cardiovascular também. Antes, só queria aproveitar e dar boa noite para a doutora Joana Dantas, que entrou aqui com a gente também, está batendo papo. Obrigado pela audiência, doutora Joana. E, doutora Lauria, pode mencionar essas complicações um pouco mais detalhadas para as pessoas poderem entender o complexo? E depois eu queria passar a bola também para aquela coisa, colesterol bom ou colesterol ruim, né? Para a gente poder falar um pouquinho sobre isso para o pessoal. Então a gente já vai colocar as duas coisas da maneira assim mais simples. Eu vejo que tem muitos doutores, profissionais de saúde, mas acho que é importante a gente colocar para a pessoa também leiga no assunto para ela entender, né? Então o colesterol é uma gordura, ela cai no sangue, né, e fica circulando ali dentro dos seus vasos sanguíneos e ele pode penetrar dentro na placa, no endotélio, que é a membrana que protege o vaso de entrar para o nosso organismo, ele penetra ali. E ali dentro ele vai se acumulando e vai entupindo esse vaso. E aí sim, o entupimento desse vaso é um processo que a gente chama aterosclerose, e com o tempo esse processo pode culminar com os eventos que a gente fala, o infarto, então é um entupimento de uma artéria do coração, da coronária, né, uma isquemia cerebral, um AVC, numa artéria no cérebro. Então o colesterol ele vai acumulando, ele é um dos principais fatores. Então o colesterol alto no seu sangue é um dos principais fatores que leva à formação dessas placas no endotélio dos vasos e que vai, então, levando a um entupimento e que pode provocar o infarto, o AVC, né, o problema de circulação nas pernas, né, e por aí vai. E, assim, dentro o colesterol, quando ele cai no sangue, ele é carreado por uma série de partículas, que são os transportadores dele, né? Então, existem as partículas boas e as partículas ruins, né? A principal partícula ruim que a gente tem é a partícula do LDL, que gruda no colesterol e facilita a entrada desse colesterol para dentro desse endotélio, igual eu coloquei para vocês. E tem a partícula, que seria o colesterol bom, que seria o HDL, que ele faz o transporte reverso, que seria a retirada, então, desse colesterol que está acumulado na placa, no endotélio, e trazendo de volta para o fígado, para que a gente possa, então, tentar diminuir o colesterol no sangue, diminuir o colesterol dentro da placa. Então, com isso, a gente sempre tem essa ideia de colocar que quando a gente dosa o colesterol, né, é importante ver todos os parâmetros, mas o principal vilão seria o colesterol LDL, que realmente é o mais aterogêneo, que gera esse processo de aterosclerose, e o processo que faz a limpeza, né, que seria o colesterol bom, seria o HDL. Então, o ideal seria que a gente tivesse HDL alto no sangue, né, que seria o mais fazer a limpeza, né? E o colesterol LDL, que é o vilão, o mais baixo possível. A gente sabe que, assim, falar de colesterol é meio um lugar comum, né? Todo mundo fala, todo mundo acha que entende um pouco, todo mundo acha, mas talvez todo mundo entenda, mas não se previna. É essa a sensação mesmo? As pessoas acham que entendem exatamente o que está acontecendo, mas no fundo, existem mil dúvidas envolvendo o colesterol. Antes, queria aproveitar também dar boas-vindas e agradecer ao doutor Bertolucci, que entrou aqui com a gente também. O pessoal da regional, acho que Alagoas, se não me engano, também entrou. Agradecer aí a audiência do pessoal. Passei a bola para você, doutor Joaquim. Pronto, viu? Acho que o pessoal da regional do Espírito Santo também está aí presente. Essa questão do... Desculpe, Cris, você falou sobre... A pessoa saber como Pronto. lidar, já que o assunto é tão recorrente. Então, as redes sociais, né, facilitaram o acesso à informação, mas a gente percebe que, particularmente quando falamos de colesterol, algumas informações que circulam, talvez até confundam mais do que ajudam. E talvez este seja um dos principais papéis da SBEM quando nós fazemos campanhas como essa, porque a gente sabe, né, que em alguns temas existem informações de qualidade duvidosa circulando nas redes, e particularmente em relação ao colesterol, a gente percebe até na prática clínica, conversando com pacientes, né, que algumas informações, digamos, não correspondem à melhor evidência científica, né? Então, por exemplo, hipervalorizando alguns aspectos relativos a medicações para o tratamento do colesterol,
Ou eu já vi até sites colocando que níveis baixos de colesterol poderiam causar esse ou aquele problema, quando a evidência mostra que são dados relativamente seguros de que você pode manter níveis mais baixos de colesterol naqueles que têm essa indicação sem afetar outras situações. Hoje mesmo, eu contribuí para uma matéria da Folha de São Paulo em que a gente desmistificou um pouquinho sobre a questão do efeito do tratamento do colesterol sobre a produção dos esteroides sexuais, né, testosterona e estradiol. Porque tem, eventualmente, se você buscar essa informação nas redes, tem algumas informações equivocadas nesse sentido. Então, apesar da temática do colesterol ser, entre aspas, lugar comum, mas é sempre importante estar orientando sobre o que é que tem, quais são os dados que têm a adequada qualidade científica e quais são os que são os mitos, né? Aqueles que não procedem, o que não corresponde à realidade. Quando a gente também fala de excesso assim, as pessoas acham que tem um conhecimento, né, e que o colesterol é um assunto recorrente. Na verdade, dividindo com vocês, é um assunto recorrente não só no público, mas entre os especialistas também. É um tema que está sempre dentro dos eventos, sempre sendo debatido. Por que isso, doutor Lauria? Tem tanta coisa nova sendo colocada, ou tem tanta dúvida que precisa ser debatida? Acho que, primeiro, voltando ao início da live, é uma coisa muito comum, né? E muito impactante na vida das pessoas. Então, eu fico preocupado quando acontece essas coisas igual o Joaquim fala, que a gente vê quando a gente vai estudar literatura, você tem tantos trabalhos com excelente qualidade no tratamento do colesterol, tanto com medidas não farmacológicas, mas também com medidas farmacológicas, sobretudo com as estatinas, que muita gente desce o cacete nelas aí, né? Mas, assim, quando a gente começa a olhar, são trabalhos tão bem feitos, assim, tão clássicos, assim, já tem décadas de segurança e tudo. Então, eu acho que é um tema que, na verdade, a gente, claro que todo dia surgem novas oportunidades, novas drogas, para os casos mais refratários, para os casos em que a gente tem um problema genético, igual o Joaquim colocou, mas o principal, a gente que sempre bola eventos, né, congressos, a gente coloca esse tema porque esse tema não pode ser esquecido. O benefício de tratar o colesterol alto, tanto com medidas não farmacológicas, de prevenção, que já pode começar na criança, né, e que vai manter pela vida toda, inclusive no paciente idoso saudável. Foram todos temas de campanhas anteriores, né, Joaquim, que a gente fez, abordando durante toda a sua vida. Sempre é hora de você ainda se preocupar com ele, porque ele está ali, é seu inimigo silencioso, está ali do seu lado. Se você esquecer dele, ele não vai esquecer de você. Então, é mais nesse sentido de relembrar as pessoas e de combater as fake news, que o tempo todo a gente bota na internet e fica horrorizado com uma coisa que é tão consagrada, tão estabelecida e que realmente a internet tem o seu lado bom, igual o Joaquim colocou, mas tem também o seu lado de vilão na história também. Até você comentou... Fala. Só complementando rapidinho, e assim, só complementando o que o Márcio colocou, né? Apesar de uma série de questões que nós temos hoje de saúde pública, né, como o câncer de diferentes tipos, até a questão da Covid agora mais recentemente, outras doenças infecciosas, as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte da população brasileira e as dislipidemias, as alterações de colesterol, contribuem fortemente para isso. Então, isso não só aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa. Então, a questão da conscientização e do reforço sobre esse tema está presente na grande maioria dos congressos de diabetes, de obesidade, e também é o que motiva a busca por outras terapias, né? A gente tem várias terapias hoje em dia disponíveis, tem a questão da adesão, né, que precisa ser reforçada no médio e longo prazo, mas também existe a busca por outras terapias, como o Márcio falou, para casos mais refratários. Então, é um tema que continua na ordem do dia. Inclusive, vocês falaram uma palavrinha que foi muito abordada pela gente nas lives, na campanha anterior, que foram estatinas, né? Volta e meia, esse assunto vem. E foi só falar a palavra mágica que a gente já recebeu uma pergunta sobre essas questões. O Anderson pergunta aqui, explica a não redução dos esteroides quando um LDL tão baixo em vigência do TTO com estatinas. Acho que a gente tem vários modelos assim para explicar isso, tá? Acho que começa a história, né, tem um racional
de você sabe que os esteroides sexuais, a maioria dos esteroides, eles usam o colesterol como uma matéria-prima, né? Então, as pessoas que vão ter o colesterol muito baixo, e aí eu não vou ter matéria-prima para sintetizar os esteroides. Esse é o raciocínio que se coloca, tá? Agora, a gente tem que entender que esse nível muito baixo que a gente estabelece, pensando inclusive em prevenção de doença cardiovascular, de entupimento de artérias, ele não é um nível considerado baixo para que você utilize a matéria-prima para a síntese dos esteroides. Porque os esteroides, por exemplo, a gente tem o cortisol, que é um esteroide fundamental para a vida, que se você não tiver ele, você vai ter problema muito sério. Então, obviamente, nosso organismo, sabiamente, ele está preparado para isso, através de vias alternativas de síntese dos esteroides, independente de níveis séricos muito baixos. Então, esse racional a gente tira ele rapidamente. Agora, a gente tem modelos, inclusive, de pacientes que têm hipocolesterolemia por uma série de alterações genéticas, e você vê que não tem problema nenhum dos esteroides deles. Realmente, eu até tenho estudado hipocolesterolemia hoje em dia, por causa de alguns casos que eu tenho visto, mas o problema não é a questão dos esteroides sexuais, que as pessoas se preocupam muito, menos esteroides de uma maneira geral, justamente por causa dessas redundâncias que a gente tem. Tá? Então, isso não tem tanto a parte de demência, todas essas questões de síntese de membrana, de fosfolípidos, de neurônio, todas essas alegações que surgem, quando você vai ver primeiro os estudos, são estudos muito precários, tá? E do ponto de vista de racional biológico, embora exista um racional, mas ele é facilmente compreensível que existem outras vias, né? O colesterol é muito importante para a síntese celular, né? E, por exemplo, para o próprio feto, o feto que precisa muito de desenvolvimento, né? Porque ele está desenvolvendo sistema nervoso central, então ele nasce com níveis baixíssimos de colesterol LDL no sangue. Então, se realmente esses níveis baixíssimos não fossem seguros, a gente não ia ter criança nascendo saudável, entendeu? Num período que você precisa muito de síntese de neurônios, de outras coisas. Então, realmente é um racional que ele existe, mas quando você vai estudar a fundo, você vê que isso não tem muito sentido. Ó, a gente já recebeu mais uma pergunta aqui da Gabi, e aproveitando também para dar boa noite para a doutora Ana, da Comissão de Campanhas, que está aqui com a gente também, ela que está junto desse processo todo da campanha, cada membro da comissão sempre se envolve em todas as campanhas. E a pergunta da Gabi é: que hábitos uma pessoa com colesterol alto pode adotar para diminuir? Isso é só com remédio ou com hábitos saudáveis também? Não, hábitos saudáveis podem contribuir, sim, para a redução do colesterol, tá? Então, o consumo de gorduras saturadas, gorduras trans, né, que são provenientes, muitas vezes, de alimentos ultraprocessados, frituras. Então, a redução do consumo, ou, no caso da gordura trans, a eliminação do consumo, tem, sim, um papel interessante em ajudar no controle do colesterol. Agora, é importante entender que as metas de colesterol, elas variam de paciente para paciente de acordo com uma série de fatores de risco. E muitas vezes, né, ou pelo menos algumas vezes, pacientes, mesmo com uma série de hábitos saudáveis, também relacionados com a atividade física, não conseguem atingir essas metas, né? Às vezes as metas realmente são um pouco mais rigorosas, a depender do contexto. E aí o uso das medicações é indicado. Algumas patologias nós sabemos que aumentam muito o risco cardiovascular, diabetes, hipertensão, pessoas que já tiveram algum evento cardiovascular, como infarto ou AVC, têm um risco maior de desenvolver novos eventos, então essas pessoas têm uma necessidade de metas de colesterol mais rígida e, na maioria dos casos, isso não é possível de atingir apenas com a mudança de estilo de vida. Então, a gente sempre fala o seguinte: a mudança de estilo de vida é essencial para todos, porque ela, inclusive, ela tem um impacto do ponto de vista cardiovascular que não pode ser menosprezado. Mas o fato de fazer a alteração da mudança do estilo de vida não necessariamente vai prescindir do uso da medicação. Aproveitando e falando a questão da medicação, né, tentando fazer uma associação um pouquinho com o diabetes, né? A pessoa acha que o diabetes está controlado, então acha que pode parar a medicação porque o diabetes está controlado. É a mesma coisa que acontece com o colesterol? Ele não avisa, ele só, assim, parou de tomar remédio, ele já vai reclamar? Eu acho que, assim, esse é um outro ponto importante da campanha, que a gente está fazendo questão de frisar, é que para você ter os benefícios do tratamento do colesterol elevado, quer seja com mudança de estilo de vida, quer seja com medicamentos, isso tem que ser feito a médio e longo prazo.
tá? Não adianta você fazer 2, 3 meses e imaginar que isso vai ter um benefício. Isso é um processo de aterosclerose, é um processo longo, é um processo contínuo, é um processo difícil de reverter em certos pontos, tá? E a gente, novamente falando, a gente não pode se basear nos sintomas para definir, bom, agora eu estou bem, eu vou parar o remédio, né? Esses casos têm que ser individualizados, sempre com um médico, tá? E é um desafio que a gente tem o tempo todo no consultório, é a manutenção, tanto das mudanças de estilo de vida, né? Exercício físico, alimentação saudável, a controle de peso, mas também do uso dos medicamentos. E isso, então, é um dos outros lemas da nossa campanha, é que para que você tenha os benefícios, para vencer esse inimigo silencioso, você tem que fazer o seu tratamento a médio e longo prazo. Bom, e aproveitando, vocês estão tendo alguma interferência de som aí no meu áudio? Está tendo algum probleminha? Não. Não. Porque agora Tudo tranquilo. começaram os fogos do Maracanã para avisar que os times estão entrando em campo. Então, estou ouvindo daqui. Que bom que não está interferindo. E como a gente falou aqui do diabetes, eu vou aproveitar e passar a questão que a doutora Joana levantou, né? A relação entre diabetes e o colesterol, né? É uma ligaçãozinha bem complexa, né? Sim, sim. O colesterol, ele participa da questão do risco cardiovascular associado ao diabetes. E por isso mesmo, a avaliação do colesterol no paciente com diabetes é mandatória. Todos os pacientes têm que fazer a avaliação periódica do seu nível de colesterol e, em muitos casos, eu diria até a maioria dos casos, os pacientes com diabetes, eles vão precisar de metas mais baixas de níveis de colesterol e muitas vezes para isso vai ter a necessidade de medicação. Isso tem alguns critérios específicos de análise que cabe, aí falando principalmente de diabetes tipo 2, tá? Diabetes tipo 1, que é aquele que normalmente surge na infância e adolescência, a análise de risco é um pouco mais específica, individualizada. Isso aí tem que ser analisado caso a caso, tem algumas questões mais específicas. Mas no paciente com diabetes tipo 2, muitas vezes a medicação para o colesterol é importante e já tem vários estudos, há pelo menos 20 anos, que mostram claramente que controlar bem o colesterol da pessoa com diabetes tipo 2 tem um impacto significativo nos eventos cardiovasculares. Por isso que é muito importante manter esse bom controle. Olha, chegou mais uma questão aqui. A gente até comentou no início da live sobre um dos focos da campanha também ser o tratamento preventivo para adolescentes. E a pergunta da @medsatira é se há recomendação para rastreio desse problema na infância ou na adolescência, na adolescência. Sim, tem alguns momentos assim que eles recomendam fazer essa avaliação, tá? A gente tem que entender que a história familiar ela é muito importante também. Se você ter já começa numa história, quando você tem gente na família que tem colesterol muito alto, principalmente a história das pessoas, talvez a história mais importante para nós é quando você escuta alguém falando que teve algum infarto, algum evento associado ao colesterol alto muito cedo. Então, aí acende a luz amarela para nós, que nós temos que ir atrás mais precocemente. Tá? Então, existem algumas recomendações, variam de sociedade para sociedade, de você fazer rastreio, pelo menos em 2 momentos, na criança e de uma maneira geral, mas quem tem realmente uma história mais importante, a gente é mais rigoroso nesses rastreios aí. E é claro que para a grande maioria das crianças e adolescentes, aí sim, vai ficar muito na questão do tratamento não farmacológico, mudança de estilo de vida, adquirir hábitos saudáveis o mais precoce possível, porque isso vai facilitar lá na frente, né? E vai ter aqueles casos que o Joaquim já citou, dos casos mais genéticos, que são mais graves, e que aí sim você vai ter que também fazer o tratamento com remédios nessa fase, porque às vezes o colesterol está tão alto que somente essas mudanças de estilo de vida não vão colocar o colesterol num ponto minimamente seguro para esse pessoal. O doutor Vinícius também pergunta qual é mais importante para usarmos como meta, o HDL alto, LDL baixo ou não HDL baixo? Então, normalmente nós vamos usar o LDL como alvo, tá? Mas existe uma limitação técnica quando temos uma situação em que os triglicerídeos estão muito elevados, especialmente quando os triglicerídeos
estão acima de 400, a aferição do LDL pode não ser fidedigna. E aí, nesse caso, a recomendação hoje em dia das principais diretrizes é de usar o colesterol não HDL, tá? O HDL isoladamente como meta, a gente não costuma utilizar, mas apenas assim, como referência para um nível mais baixo, que aí, normalmente, né, a gente indica algumas mudanças de estilo de vida, em especial alguma atividade aeróbica, mas que nem sempre vai ter um efeito positivo em aumentar o HDL. Mas o foco principal tem que ser no LDL, e caso o LDL tenha alguma dificuldade de aferição, com o colesterol não HDL. Esses seriam os principais alvos para a gente definir as metas terapêuticas. Estamos com mais uma pergunta do Dr. Anderson, pela foto dele aqui. Ele não botou Anderson, mas pela foto é o médico, né? Que as estatinas podem piorar a glicemia no diabetes? Qual o mecanismo? Eu acho que assim, essa história da estatina levando a alteração glicêmica, ela começa de estudos, mas a gente fala da estudo, a estatina é muito estudada, tá? Tem vários ensaios clínicos de excelente qualidade, e viu-se em alguns desses que você tinha um aumento da incidência de diabetes em quem não tinha diabetes. Então, isso foi visto em alguns trabalhos. É interessante, quando você vai olhar esse dado, não era o objetivo primário do estudo, né? Mas viu-se isso. Mas mesmo aquelas pessoas que desenvolveram alterações glicêmicas, ainda assim se beneficiaram da prevenção das doenças cardiovasculares, entendeu? Na verdade, quando a gente olha o diabetes, como o Joaquim colocou, o maior problema que está por trás do diabetes é o risco dele desenvolver um infarto e um AVC, por exemplo. Então, se você tem um medicamento que previne, mesmo que altere um pouco a glicemia, o que foi visto nesses estudos, ainda assim teve o benefício. Estudos de piora do controle glicêmico em pacientes com diabetes é mais difícil de você ver isso aí, porque provavelmente o paciente já está medicado, tá? Então, mas se você no não diabético, você aumenta um pouco o risco de alteração glicêmica, e quem já tem, em teoria, também seria, mas são coisas discretas, tá? E o mecanismo em si, que foi perguntado aí pelo Anderson, a gente não é muito conhecido, porque, na realidade, foi uma visualização a partir de estudos epidemiológicos, não houve um estudo específico para isso, mas acredito que tem a ver mesmo com a via de sinalização da insulina, né, alterações moleculares em relação a isso. Mas, assim, do ponto de vista prático, a gente que trata, meus pacientes com diabetes, eu acho que a grande maioria deles usa estatina, imagino também que a do Joaquim também, e a gente usa estatina muitas vezes de alta potência, porque para colocar o colesterol na meta para esse grupo de pacientes que tem um risco maior, a gente tem que colocar as estatinas de alta potência. A gente não consegue perceber grandes alterações assim de glicemia que vão nos atrapalhar, né? Existem outros remédios que a gente usa nos pacientes com diabetes que a gente sabe que existe um efeito discreto no metabolismo glicêmico, alguns remédios para pressão também, mas é colocar na balança o risco-benefício. É melhor eu controlar a pressão do meu paciente com diabetes, é melhor eu controlar o colesterol do meu paciente com diabetes, e com isso eu previno as doenças que estão atrás do diabetes. E esse aqui é o ponto, não é deixar a glicose em 100 ou em 90, não é isso que eu quero é prevenir as doenças que estão por trás do diabetes. Olha, uma nutricionista, Jaque, ela pergunta se o LDL alto deve avaliar apoproteínas. Bom, essa é uma discussão interessante, que eu diria que talvez ainda não tenha uma resposta científica definitiva, né, sobre a dosagem de apolipoproteínas A e B. Está me ouvindo? Doutor Joaquim, só vou complementar, porque ela fez mais uma pergunta complementar sobre LDL não oxidado, pode ser avaliado de alguma forma. Eu não sei se as duas perguntas podem ser respondidas juntas. Então, as apolipoproteínas, né, a gente tem a ApoA, ApoB, hoje tem também uma discussão muito grande sobre a LPAzinha, né, lipoproteína A minúscula, que seria uma outra forma também de avaliar o risco residual, né? Isso ainda não está bem estabelecido na literatura, então não existe uma recomendação de avaliação, pelo menos no nosso meio aqui no Brasil, de avaliação rotineira desse tipo de lipoproteínas, ou de apolipoproteínas. Ficaria mais restrito para situações um pouco mais necessárias da terapia. E no caso de LDL não oxidado, até onde me conta, isso aí só é possível avaliar em protocolos de pesquisa. A gente não tem como fazer esse tipo de avaliação do ponto de vista comercial mais rotineiro. Bom,
A gente já está chegando, né? Que a nossa combinação sempre é que a gente sempre fique com aquele gostinho de quero mais na próxima live que a gente for fazer, né? A gente chegou nos nossos, passamos até os nossos 30 minutos, estamos chegando aqui nos 35 minutos de live. Lembrando que o perfil da SBEM está aberto a vocês tirarem as dúvidas, aproveitem a campanha para mandarem perguntas, mandarem comentários que o departamento vai ter o maior prazer de responder a vocês tudo o que for preciso. É melhor vocês perguntarem num lugar seguro, onde vocês vão ter informação de confiança, do que só sair em busca do Google, que é uma ótima ferramenta, tudo bem, mas eu acho que, né, a SBEM pode dar um suporte para vocês mais adequado, mais tranquilo e mais seguro. Aí eu queria pedir para o doutor Joaquim e o doutor Lauria darem aqui o nosso tchau, um agradecimento aqui a todos a participação. Muito obrigada pela interação aí, pelas perguntas de vocês, viu? Não, com certeza, Cris. A gente tem que agradecer a todos que participaram da live, né? Estou vendo aí muita gente participando, muitas pessoas conhecidas aqui de Salvador e também colegas de todo o Brasil. É importante ressaltar que a campanha vai ser nos dias 8, 9 e 10 de agosto, então a gente pede que todos compartilhem o material que vai ser divulgado nas redes sociais da SBEM, no site, também vai ter disponível vídeos no YouTube, então é importante sempre estar disseminando informação de qualidade. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade, queria sempre um prazer estar aqui contigo, conversando sobre esses temas. Eu também agradeço a todos aí, tivemos uma audiência boa, perguntas, e é isso aí. Eu acho que o fundamental é a gente trocar experiência, desmistificar as questões que toda hora a gente vê, inclusive no consultório dos nossos pacientes nos questionando, né, na internet nem se fala, mas é isso, a gente tenta prezar pela medicina de qualidade, baseada em evidências. Esse é o nosso papel da SBEM, e esperamos que todos vocês aproveitem a campanha aí e tirem bom proveito. Uma boa noite a todos. Olha, eu agradeço muito os nossos entrevistados, que não deram trabalho nenhum, me ajudaram em tudo, tabelinha boa, foi um bate-papo ótimo, animou todo mundo aqui, e isso fica mais um incentivo para a gente se encontrar em outras ocasiões aqui no perfil da SBEM e nas outras redes sociais. Não lembra que a gente tem o site da SBEM com informação, o Twitter, o YouTube, ou seja, não falta informação para vocês. Muito obrigada pela participação, continuem aqui sempre com a gente, divulguem informação seguras e a gente continua na campanha nos próximos 2 dias. Obrigada, boa noite a todo mundo, obrigada pela audiência.